Olá, caminhantes dessa vida. Eu hoje quero falar de dois momentos durante o caminho. Um primeiro momento que eu já relatei nos vídeos anteriores, em que eu descobria o porquê de estar fazendo o caminho. Mas passado esse momento, eu passei muito angustiado, umas 2 semanas caminhando sem encontrar resposta para nada, sem conseguir fechar os assuntos, até que eu cheguei numa cidade, na entrada de uma pequena cidadezinha, de um vilarejo, e encontrei uma frase de Gaudí que mudou bastante as minhas reflexões daí para frente. La belleza es el esplendor de la verdad. Sin verdad no es posible el arte. Para encontrar la verdad hay que conocer bien la creación. Bom, esta frase, como vocês ouviram, é uma frase que foi como um raio de luz na minha cabeça. Porque ela me fez fazer uma pergunta que foi muito importante para os desdobramentos da minha reflexão. Que foi a pergunta: o que é verdade? Ou o que é o contrário da verdade? E pensando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão de que o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade são as ilusões. Essa foi a descoberta que me permitiu elaborar ou reelaborar a minha reflexão sobre todas as coisas. Porque eu fiquei me perguntando e voltei a pensar sobre os caminhos, sobre as igrejas, sobre as ruínas de igrejas pelas quais eu tinha atravessado, sobre a decadência de cidades, de regiões que outrora haviam sido economicamente grandes, importantes filosoficamente na Idade Média. E então eu fiquei com esta questão de que o contrário da verdade são as ilusões. Eu fiquei me perguntando qual é a grande ilusão humana. O que nos levou ou nos conduziu por tantos caminhos equivocados ao longo da história da humanidade? E a primeira grande ilusão que eu acho que nos conduziu durante a existência, pelo menos no mundo ocidental, foi a ilusão da perfeição. Então a ideia da perfeição, ela nos conduziu por caminhos bastante tortuosos e equivocados. Por conta da perfeição da minha divindade, por exemplo, ou da nossa divindade, de algumas divindades, se buscou o único caminho verdadeiro para Deus. E por causa disso nós fizemos guerras religiosas muito violentas, muito traumáticas, muito horríveis, e isso nos conduziu a avanço nenhum, no sentido de melhorar a humanidade. Depois, um autor que escreveu um livro chamado Utopia, e portanto a ideia de perfeição de uma sociedade, isso nos conduziu à ideia de sociedades perfeitas. Isso derivou na ideia de socialismo, de comunismo, e de se construir a todo custo, em nome desta perfeição, uma sociedade perfeita, justa, correta, igualitária. E através disso se desenvolveram ditaduras atrozes, com muita perseguição, com muita falta de democracia, com muitos problemas, com traumas terríveis para a sociedade. Uma outra vertente da perfeição, que imaginou a ciência como algo perfeito,
se construiu uma ideia absolutamente equivocada do ser humano perfeito, da superioridade de raça, da superioridade de determinadas culturas. E isso derivou no nazismo, no fascismo, na ideia do extermínio de outros povos, como aconteceu com os povos judeus na Segunda Guerra Mundial. A ideia da perfeição, a obsessão pela perfeição, porque nada nos impede de querermos ser correto, de buscar a beleza, de buscar o funcionamento mais perfeito das máquinas, das coisas, enfim. Mas a obsessão na perfeição nos conduziu a muitos infortúnios na história da vida humana. E aí então, talvez, voltando na coisa lá do pecado original ou das culpas originais, a ideia obsessiva da perfeição talvez tenha nos conduzido para o maior dos problemas, que é a prepotência humana. Então, a prepotência humana, com a obsessão da perfeição, nos conduziu a caminhos muito terríveis. E por que isso me ajudou a pensar sobre a minha história pessoal? Porque eu descobri a minha prepotência. Porque eu descobri os caminhos que me levaram ao equívoco com a minha prepotência, ou com as minhas ilusões. Então, eu pude, a partir deste momento, começar a refletir com mais profundidade sobre as minhas ilusões e sobre um dos problemas mais terríveis que me levaram a equívocos na minha vida, que foi a minha prepotência. E isto me permitiu, depois, ir raciocinando sobre a questão da saúde, sobre a questão das culpas, sobre as questões do meio ambiente e, portanto, me permitiu, através de uma humildade conquistada na reflexão, construir o restante do caminho, uma reflexão que pudesse me conduzir para o caminho, depois do caminho, para pensar a vida de uma outra forma, sem culpas, mas também sem a prepotência e com a vontade de acertar muito mais através da empatia, da percepção do outro, da percepção da velocidade do outro, através da possibilidade de um diálogo mais horizontal com a humanidade que nos cerca. Então, isso eu vou falar um pouco mais adiante.